Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 20 a 22. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será submetido ao juízo do tribunal. Pois eu digo-vos que todo aquele que se irar contra o seu irmão será submetido ao juízo do tribunal. E o que chamar raca a seu irmão será condenado pelo sinédrio, e o que lhe chamar louco será condenado ao fogo da gena. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 5, de 20 a 22, São Jerônimo. Em alguns códices se acrescenta, sem causa. No entanto, quanto à verdade não há dúvida, e a cólera é totalmente proibida. Como nos é ordenado orar por aqueles que nos perseguem, Mateus 5,44, fica suprimida toda ocasião de enfurecer-se. Deve-se, pois, suprimir este acréscimo sem causa, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago 1,20. Ou raca é uma palavra hebraica que quer dizer vão ou oco, como quando dizemos de maneira corrente cabeça oca. E bem a propósito acrescenta: e o que chamar raca a seu irmão, nosso irmão então, não pode ser outro senão aquele que tem o mesmo pai que nós. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 23 a 24. Portanto, se estás para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem fazer a tua oferta. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 5, de 23 a 24, São João Crisóstomo. Mas se outrem te ofender e fores o primeiro a lhe pedir perdão, ganharás grande mérito. Mas se alguém não procura, por amor ao próximo, reconciliar-te com este, ele o induza tanto para que sua obra não fique incompleta, especialmente em lugar sagrado. Por isso acrescenta: deixa lá a tua oferta diante do altar e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Veja-se aqui a misericórdia de Deus, que pensa antes no bem dos homens do que em sua própria honra. Ele ama mais a concórdia entre os fiéis do que as oferendas no altar, pois, enquanto houver discórdia entre os fiéis, suas oferendas não recebem atenção, suas orações não são ouvidas. Ninguém, pois, pode ser amigo fiel dos que são inimigos entre si, e por isso Deus não quer ser amigo dos fiéis enquanto estes forem inimigos entre si. E nós não mantemos a fé em Deus se amamos seus inimigos e odiamos seus amigos. Tal como foi a ofensa, qual deve ser a reconciliação. Se tiveres ofendido com o pensamento, deves reconciliar-te por meio do pensamento. Se tiveres ofendido com palavras deve reconciliar-te. Se ofendestes com obras deve reconciliar-te. Assim, como se comete um pecado, deve-se fazer penitência por ele. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 25 a 26. Acomoda-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que esse adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, não sairás de lá antes de ter pago o último quadrante.
Palavra da salvação. Comentário: Mateus 5, de 25 a 26, Santo Agostinho. Se pensamos em quem é nosso contrário, com quem nos é ordenado sermos benévolos, devemos crer que é ou o diabo, ou o homem, ou a carne, ou Deus, ou sua lei. Não me parece que seja o diabo aquele com quem, segundo nos é ordenado, devemos ser benévolos ou estar em amizade. Onde há benevolência, há amizade, e ninguém nos pode mandar que tenhamos amizade com o diabo. Tampouco convém que estejamos em paz com ele, já que renunciamos ao seu trato e lhe declaramos guerra. Nem devemos consentir com ele, porque ter alguma vez estado de acordo com ele é coisa que nos faz cair em muitas misérias. Não vejo como interpretar isto dizendo que somos entregues pelo homem ao juiz, uma vez que compreendo que Cristo é o juiz ante cujo tribunal todos teremos de nos apresentar. Como haverá de ser entregue a um juiz aquele que, como nós, haverá de comparecer também diante do juiz? Mais ainda, se alguém prejudica outro homem matando-o, não terá tempo de reconciliar-se com ele durante o caminho, isto é, nesta vida, mas, no entanto, poderá ser curado pela penitência. Muito menos compreendo como se poderia nos ser ordenado estarmos concordes com a carne, com a qual consentem antes os pecadores. Aqueles que submetem a carne à servidão não estão de acordo com ela, antes a obrigam que se submeta. Talvez o que nos é ordenado aqui é que estejamos unidos a Deus, de quem nos separamos pecando, e que desde então se mostra nosso adversário ao resistir a nós, segundo essas palavras. Deus resiste aos soberbos. Todo aquele, pois, que não se reconciliar com Deus nesta vida, por meio da morte do seu filho, será entregue por ele ao juiz, isto é, ao filho, a quem o Pai deu todo juízo. Mas como se pode, com verdade, dizer que o homem se encontra no caminho com Deus, senão porque Deus está em toda parte? E com isso, não se quer dizer que Deus, presente em toda parte, esteja com os ímpios, assim como não dizemos que os cegos estão com a luz que os banha. Só resta aqui que compreendamos o preceito de Deus como nosso adversário, porque opõe-se aos que querem pecar, e ele nos é dado nesta vida para que esteja conosco ao longo de nosso caminho. Uma vez conhecida a lei, devemos prontamente assentir a ela, lendo, ouvindo e assentindo à sua autoridade suprema, não a desacatando por ser oposta aos nossos pecados, e sim amando-a, porque nos corrige. E quando for obscura, oraremos para que a possamos compreender. Entendo que esse juiz é Cristo, porque o Pai deu ao Filho todo o poder de julgar, João 5:22. O ministro entendo ser o anjo, e os anjos o serviram, Mateus 4:11. E com efeito, cremos que virá julgar com seus anjos, de modo que acrescenta, e o juiz se entregue ao seu ministro. Entendo por cárcere os castigos das trevas, e para que ninguém subestime esse cárcere, acrescenta: em verdade te digo, não sairás de lá antes de ter pago o último quadrante. Essa expressão ocorre aqui para mostrar que nada fica sem castigo, da mesma forma que dizemos de uma coisa que, depois de se ter dela muito exigido, deu de si até o último. Ou então, se quer significar
com o nome de último quadrante os pecados terrenos, já que a terra é o quarto e último dos elementos. A palavra pagar significa pena eterna, e o modo de dizer com até que se deve tomar no mesmo sentido que esta outra frase. Senta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Salmo 109:1. É claro que não deixará de reinar quando os inimigos estiverem postos sob seus pés. E assim se deve entender aqui: não sairás de lá antes de ter pago o último quadrante. Como se dissesse que nunca sairá de lá, porque pagará sempre o último quadrante enquanto durarem as penas eternas dos pecados da vida.